Tá, então hoje boa tarde para todo mundo que já entrou na sala. A gente vai terminar a aula de dependências químicas com uma aula sobre alcoolismo, tá? É uma aula separada porque ela tem algumas questões importantes de consequências agudas e crônicas. E estatisticamente a gente viu na aula passada que ela é o uso, a substância com atuação cerebral mais importante, estatisticamente de maior uso, né, na população, na maioria dos países do mundo. Né? Talvez não em países muçulmanos, porque lá é proibido bebida alcoólica, pelo menos para o povo em geral, mas na maior parte do mundo é a droga, a substância mais usada, porque é legal e a gente pode encontrar ela em formas bem baratas ou muito caras, dependendo do seu poder aquisitivo. Né? Então, na definição de dependência química, a do alcoolismo serve muito para todas as dependências, tá? A Organização Mundial de Saúde fez essa definição, então é fácil de a gente entender e tentar classificar. O estágio é um pouquinho mais complicado, porque existem vários tipos de classificação. Então, dependendo da literatura que vocês usarem, tem um determinado tipo de classificação. Eu vou usar uma com vocês que é muito simples e prática do que a gente encontra no dia a dia, tá? Então, o alcoolismo a gente vai definir como um comportamento crônico e patológico, tá? Ou seja, ele é um comportamento de longo prazo e doentio, caracterizado por uma preocupação indevida com o álcool. O que é isso? O álcool, ou substância, né, alcoólica, derivados etílicos, ele não entra como um complemento ou como uma substância, um aperitivo, ele não entra como uma coisa que é eventual, que possa aparecer ou não. Quando eles falam de preocupação indevida, é porque o álcool passa a ser o protagonista da história. O álcool passa a determinar o comportamento do dependente, tá? Esse comportamento vai contra a sua própria saúde, em detrimento da própria saúde e funcionamento global, tá? Isso significa que o doente sabe que faz mal. Não só faz mal assim em geral. Faz mal especificamente para ele, porque ele já pode ter uma patologia. Em consequência do álcool, ainda assim continua usando, tá? E no funcionamento global, o que a gente chama é na sociabilidade, nos contatos sociais, no cuidado da família e na profissão, tá? Isso leva, então, ao uso abusivo da substância e, consequentemente, o quadro de dependência. Tá? Fundamentalmente, os sinais clínicos principais são os chamados blackouts, ou seja, o esquecimento. Blackout é aquele apagamento que a gente tem. Isso aí não precisa necessariamente no quadro crônico, não é exclusivo da cronicidade. Se você ingere em excesso e fica alcoolizado, o registro de memória vai ficar muito prejudicado, tá? Então, isso é um blackout. Problemas no emprego, como a gente falou, problemas com a lei e no relacionamento pessoal. Por que com a lei se é uma droga legal? Porque durante o uso do álcool a pessoa pode cometer delitos, né? Bater com carro, entrar numa briga e etc. E aí ele leva a essa situação. Como a gente falou, você, dependendo da metodologia que você use na pesquisa do álcool, você tem achados gigantescos ou praticamente nenhum. Vai depender do que você chama de alcoolismo, né? Então, dependendo da pergunta que você fizer para a população em estudo, você vai achar um alto nível de uso ou um baixo nível de uso. Se você perguntar, você já usou uma vez na vida derivado etílico? Quem tem mais de 10 anos vai responder que sim, né? Se você perguntar, você usa regularmente no fim de semana? Aí cai. Você usa diariamente? Então depende da sua metodologia de pesquisa, tá? Mas a gente tem uma estatística que mais ou menos 3 a 5% da população vai se tornar dependente químico, dependente de álcool, tá? Alcoólico ou alcoólatra, dependendo do autor, tá? Você encontra na nossa cultura ocidental uma proporção maior de homens, tá? 3 homens para cada mulher. Culturalmente não é tão aceitável uma mulher alcoólatra, não é liberado para a mulher ir para o bar beber como é para os homens, né?
E tem um dado também que é muito pouco associado, quer dizer, a associação existe, mas ele não entra nessas pesquisas como deveria entrar, que é a associação dessas pessoas com a doença do humor, com a depressão e ou mania. Porque muitas vezes o álcool ou o uso de substâncias que levam à dependência está associados a uma crise de um transtorno afetivo, tá? Pode ser de crise depressiva, como pode ser de crise maníaca. Então, você tem, na contrapartida, 3 vezes mais depressão em mulher do que em homem, mas talvez o homem mascare a sua depressão com o uso de álcool. Tá? A gente lembra tem muita gente que usa aquele ditado popular, que bebe para esquecer uma desventura qualquer, um aborrecimento, uma frustração. Isso não é comum para as mulheres. Por quê? Porque para elas é muito mais tolerado a depressão e o choro do que para o homem. Então o homem ele vai beber e aí tenta tratar muitas vezes a depressão com isso. Uma coisa que ajuda muito nesse diagnóstico é você, investigando o padrão de ingestão da bebida alcoólica ou de qualquer outra droga, você perceber que a sazonalidade, se você perceber que o indivíduo bebe durante um período e depois consegue ficar sem beber durante outro período grande, o que eu falo? Ele bebe durante 3 meses, depois passa 8, 9 meses sem beber, isso não é comum no alcoólatra, em geral. Você vai entender que isso aí pode estar acontecendo um distúrbio no humor nesse paciente. Aí, então, o tratamento mais indicado é tratar o transtorno do humor, que você vai tratar secundariamente a dependência. Tá? A gente viu aquele dado na dependência química, que eu boto aqui, deixei aqui em branco, mas a gente sabe que nas internações do SUS, 50% na área de psi, né? Estou falando, 50% das internações são derivados do uso de substâncias químicas e no mínimo a metade delas por álcool, tá bom? Então você tem metade das internações podendo ser causadas por transtornos do humor, depressivo, mania e esquizofrenia, e a outra metade por substância química, sendo que dentro das substâncias químicas o álcool é o maior representante. Então, se a gente falar em estatística, o alcoolismo é a doença que deve ser combatida, tá? Em termos de resultado populacional. Tá? Então, se você quer investir e quer ter retorno do seu investimento, é o alcoolismo que tem que ser tratado. Por quê? Porque a parcela da população que usa outras substâncias é muito menor. Então, o benefício social das outras substâncias é muito menor em geral. Claro, ninguém aqui está dizendo que algo deva ser negligenciado, tudo deve ser tratado. Mas se você tem limitações de dinheiro, o investimento maior sempre deveria ser na prevenção do alcoolismo. Tá? O que foi identificado como fatores de risco que podem levar um paciente ao uso abusivo, no caso do alcoolismo? Tá? Existem alguns autores que falam de uma alteração enzimática, de cunho genético. Que alteração seria essa? Uma capacidade do fígado de metabolizar o álcool maior do que o normal. Só isso. Então, como a gente adquire resistência bebendo mais, mantendo o uso do álcool, porque você aí ensina ao seu fígado e você especializa o fígado em metabolizar o álcool, tem pessoas que já nascem com essa capacidade aumentada. Então, eles naturalmente já bebem mais, né, quando buscam uma alteração de comportamento, uma situação que leve a um bem-estar, a um prazer. Então, eles têm que beber mais do que a população em geral. Então, esse é um tipo de fator de risco. Está ligado ao fator familiar, né, genético. Um outro fator identificado é a personalidade. A gente falou da semana passada das dependências químicas, personalidade passivo-dependente, que é o cara que a pessoa que é influenciável, todo mundo bebe, então ele bebe também. Eu não quero, mas todo mundo bebe, eu bebo junto, é facilmente influenciado, isso está no caráter da pessoa, não só para dependência, mas para outras coisas também. A personalidade com tendência depressiva, tá? Pessoas com o caráter daquela característica da oralidade, tá? Você tem, então, personalidade, caráter e humor que podem facilitar, não determinam, mas facilitam a dependência alcoólica. Tá? O distúrbio depressivo está muito ligado também, pode levar ao uso abusivo de álcool.
E consequências aí na cronicidade vai depender do nível social. Por exemplo, o baixo nível social é muito mais sujeito às piores consequências. Por quê? Porque usa bebida de pior qualidade. Tá? Então, a pessoa de bom poder aquisitivo usa um uísque de bom padrão, uma vodka de boa qualidade. Então, tem menos agressão física. Claro que isso tudo é dose dependente, tá? Não adianta o cara também, se tomar uma garrafa de uísque por dia, vai ter consequências. Mas doses menores é melhor do que você beber uma bebida de péssima qualidade, tá? Na Rússia, eles têm um problema de alcoolismo muito sério, sempre tiveram, todo o tempo. Teve uma época que eles resolveram limitar, e eu acho que ainda é mais ou menos limitado lá, a compra de bebida, por exemplo, em supermercado. Vou dizer assim, você só pode ir ao supermercado e comprar 2 garrafas de vodka. Então, você teve uma época em que eles limitaram isso muito, restringiram muito essa compra. Então, o que acontece é que a população começou a destilar a vodka em casa. Aí faziam veneno, né? Dentro do banheiro, montavam uma mini destilaria. Então, saíam bebidas de péssima qualidade e eles começaram a perceber consequências hepáticas, de pâncreas, tudo muito mais aceleradamente. Então, eles aumentaram a dose permitida. Sei lá, se era uma garrafa, passaram a permitir que o cara comprasse 2 garrafas. As pessoas fossem ao mercado e comprassem. Então, esse tipo de limitação, ele funciona até certo ponto. Tá? A proibição nunca funciona. Nunca. Para droga nenhuma. Os Estados Unidos, na década de 20, colocou, não sei se vocês já ouviram falar, a famosa lei seca. Era simplesmente proibido bebida alcoólica. Então, o que aconteceu? O mercado negro floresceu, muita gente enriqueceu com contrabando e mercado negro e, obviamente, não parou o uso de bebida alcoólica. Foi percebido que isso não funcionava e foi liberado. Tá? Há grupos de profissionais, por exemplo, como jornalistas, médicos, a classe artística, militares também, que são submetidos muito a situações estressantes, que estão associados a uma taxa maior de alcoolismo, maior do que aqueles 5% que a gente viu anteriormente, tá? Entre esse tipo populacional. Então, como eu falei para vocês, tá ok, gente? Tudo bem até aí? Tá funcionando, né? Eu vou usar essa classificação aqui, que ela é baseada na clínica, tá? Com 4 fases. Fase de pré-adição é aquela fase do começo da ingestão de bebida alcoólica, em que a pessoa já começa a ter, então, um aumento da tolerância. Tá? É a fase que a maioria de nós se encontra. Fase prodrômica, ou pró-sindrômica, é quando você já percebe a existência de blackouts alcoólicos. Ou seja, a ingestão, mesmo que não seja diária, ou todo fim de semana, ela, quando acontece, ela é volumosa. E aí leva a alteração de consciência com blackout de memória. Tá? Isso é uma progressão. Fase crítica é quando o paciente, aí a gente já pode chamar de paciente, o alcoólatra perde o controle. Então, ele já começa a ter na substância o principal fator de importância na vida dele. Então, ele começa a adotar comportamentos tipo o deslocamento dele de casa para o trabalho, do trabalho para casa, inclui a passagem num local, num bar que ele possa beber. Então, se ele se desloca de distâncias grandes, ele para num caminho, no local conhecido, ou desvia o seu caminho para poder parar para beber. A sociabilidade dele fica também comprometida, no sentido que ele já leva a sua bebida, uma garrafinha pequena, no bolso, em locais que ele sabe que ele não vai ter acesso à bebida. Por exemplo, um casamento que não, de uma religião que não entra bebida alcoólica, ou determinado evento que ele não possa beber. Então, ele já leva para poder, num determinado momento, sair e usar bebida. Isso significa o quê? Perda do controle. A substância está mandando. Né? E a fase crônica, ao contrário do aumento da primeira, aqui já a tolerância é diminuída. O que é essa tolerância diminuída? É o que a gente chama, no caso do alcoolismo, da embriaguez patológica. Embriaguez patológica é quando aquele cidadão que tomava tranquilamente, vamos dizer, 5, 7, 8 garrafas de cerveja, sem ficar caindo, sem ficar tropeçando,
Ele já agora, com uma garrafa ou meia garrafa, ele tropeça. E aí, nesse momento, é que muitas vezes ele vai parar na consulta médica, porque a família se assusta com essa mudança. E isso pode mudar razoavelmente rápido nesse sentido, porque, assim, às vezes, de 2 meses, 3 meses, o paciente, a família começa a perceber que ele já não suporta mais a bebida e se alcooliza e passa a ter o comportamento alcoolizado com uma pequena dose. Por quê? O fígado dele acabou, né? Ele já entrou numa fase em que o fígado já superou aquela capacidade de metabolismo, perdeu, já passou pela fase de esteatose, já entrou na hepatite, então ele está já pré-cirrótico. Então não há mais capacidade de metabolismo do álcool. Então a pequena dose que entra já é o suficiente para intoxicar o cérebro, tá? Além das sequelas clínicas da cronicidade que a gente vai ver, tá? Vocês já vão poder ir se classificando aí numa dessas fases aí, né? Isso aqui é o critério diagnóstico em geral, tá? Da OMS. Além daqueles que a gente falou lá aqui especificamente, a Organização Mundial de Saúde, além daquela definição genérica do segundo slide, a gente pode ter aqui, ó, critério A e critério B. No critério A, você tem que preencher pelo menos 3, tá? Ingerido em quantidades maiores, cada vez um tempo mais longo do que a pessoa pretendia. Há um desejo persistente do uso, com esforços infelizes para interromper. Lembra daquela situação que o cara fala assim, não, eu não sou alcoólatra, por que você não é? Porque eu paro quando eu quero. Eu já parei 3 vezes, né? O usuário de cigarro também fala isso. Ah, eu já parei 3 vezes, eu quis parar, já parei 3 vezes. Então, como 3 vezes? Então, voltou 3 vezes, né? Então, esforços infelizes, na verdade, para interromper. A maior parte do tempo, cada vez mais tempo gasta em situações para poder ingerir a substância. A intoxicação frequente, tá? Sintomas de abstinência, mostrando que já há dependência, ou perda de função social ou profissional, tá? Desistência completa aí já importante das atividades sociais. Utilização continuada, mesmo informado que ele já tem uma patologia causada pelo álcool e que vai piorar cada vez mais se ele beber, tá? Tolerância cada vez maior. Então você tem 3, se você tiver 3 desses e preencher o B também, você já tem o diagnóstico, tá? Nossa, essa faixinha está tampando o meu... Não consigo tirar da frente aqui do meu slide, tá? Então, são critérios muito específicos que são usados no mundo inteiro. Se você quiser elaborar uma tabela, já existem várias tabelas, ninguém hoje em dia mais fabrica tabela de alcoolismo porque já existem. As que tem são muito boas. Elas incluem, são compostas de perguntas em que você vai preenchendo esses quadros aqui e conforme a pontuação que a pessoa tem, você vai ter o diagnóstico dado ou não, tá? Então, vamos falar dos quadros patológicos. Tá ok até aí, né, gente? Vamos falar das consequências orgânicas, né? Os distúrbios causados pelo álcool, tá? Então, a gente tem, a nível psiquiátrico, a nível clínico, orgânico geral, sistêmico do organismo, psiquiátricos agudos e psiquiátricos crônicos, tá? Então, distúrbios agudos, psíquicos, a gente vai ver do uso abusivo da substância no momento, tá? Então, a pessoa que ingere uma grande quantidade de derivado etílico, ela vai ter esse tipo de distúrbio. A intoxicação, o porre, a bebedeira, né? A intoxicação patológica, se for já um paciente já cronificado, isso aí vai dar de modo agudo, tá? Sintomas da abstinência, se o paciente resolve ou não tem, ou se é cortado dele o acesso à bebida, ou se ele toma a decisão de não beber, tá? E sintomas do delirium tremens, que é um quadro que a gente vai ver ali sempre. A abstinência alcoólica, o delirium tremens é um tipo de abstinência alcoólica com uma determinada característica, com presença de sintomas psicóticos, tá? Sintomas de abstinência podem incluir ou não sintomas psicóticos, a síndrome de abstinência. Se inclui sintoma psicótico, a gente passa a chamar delirium tremens, que a gente vai especificar na frente. Tá? Então, a nível crônico, com uso abusivo, o que a gente chama de crônico? Aí você pode colocar pacientes acima da faixa de
40 e muitos 50 anos com uso há muitos anos, né? Eu já vi pacientes que usavam bebida alcoólica no interior, por exemplo, pacientes de interior que usam bebida alcoólica desde 10 anos de idade. Então, esse paciente com 40, ele já pode ter essa sintomatologia crônica, né? Dependendo se é uma cultura de nível de uma tolerância diferente, essa pessoa só vai usar bebida alcoólica numa idade mais adulta, então isso pode aparecer só pelos 50, 60 anos, tá? Então, a gente vai... a síndrome de Wernicke-Korsakoff, nós vamos falar sobre ela, tá? É um quadro agudo que evolui para demência. Atrofia cortical cerebral, tá? Então, vocês imaginem o cérebro, a córtex, a camada externa, e que vai sendo atrofiada. Então, uma demência cortical. Degeneração de cerebelo. O cerebelo, a gente percebe a falha dele na intoxicação aguda, porque a intoxicação, a sedação do cerebelo é que vai causar o cambalear, né, o andar atáxico, o desequilíbrio e a fala arrastada, a fala pastosa enrolada. É por conta da sedação do cerebelo. Polineuropatia alcoólica, bastante semelhante à polineuropatia diabética, não sei se já tiveram aula sobre isso. A polineuropatia, ela é causada pela perda da bainha de mielina do cérebro. Lembra da anatomia do primeiro semestre, segundo lá, neurofisiologia? O neurônio ele é revestido de bainha de mielina. O álcool lesa essa bainha de mielina e destrói a bainha. O nervo fica, portanto, vamos dizer assim, exposto, como um fio desencapado. Isso leva à inflamação e até a nível avançado da perda da função do nervo. Tá? Então, essa polineuropatia, ela sempre é distal, principalmente de membro inferior, ou seja, joelho para baixo, cotovelo para baixo. Então, ela começa com uma leve queixa de cãibra, evolui para impossibilidade do paciente ficar em pé, perda da função, e quando há a morte do nervo, você perde a função muscular. O músculo passa a perder a inervação, o tônus muscular, então ele atrofia. Então, o comum você vê naqueles alcoólatras bem crônicos é aquela perna bem fininha, com uma dificuldade extrema de andar e queixa de dor na batata da perna e cãibra. A batata da perna é um lugar que, se a gente pega a mão e aperta com força, não dói. É difícil doer, né? É estranho aquela musculatura ali. No alcoólatra, se você faz isso, ele urra de dor. Ele sente muita dor. Então, ele chega aí ao ponto, aliado que muitas vezes existe a desnutrição, né? Principalmente nas classes mais baixas, ele vai ao ponto de perda de função de deambulação. Não tem mais condição, não tem forças para deambular mais. A miopatia alcoólica é uma doença muscular causada pela degeneração muscular, em parte por polineuropatia, mas ela pode incluir, inclusive, músculo cardíaco, tá? Levando a cardiopatia alcoólica, insuficiência cardíaca, cardiomegalia e até a perda, a incapacidade completa do coração funcionar adequadamente. Então, você tem o que é chamado de miopatia alcoólica. E a pelagra é uma doença desnutricional. Não sei se vocês já tiveram alguma aula sobre isso. É uma anemia profunda, né? Pelagra e o kwashiorkor são situações em que o paciente realmente entra no estado de desnutrição hipoproteica, hipovitaminosa, hipolipídica, em que é muito grande. Chega a haver perda de cabelo. A gente via na África antigamente, nos lugares que ainda existe, aquelas crianças bem magrinhas, bem pequenininhas, com cabelo meio avermelhado. Aquilo é pelagra, tá? Causado por muita desnutrição. A nível sistêmico, tá? Também crônico, gastrointestinais, a gente vai ter desde uma gastrite leve, irritação gástrica leve, até úlcera, tá? E o álcool também é associado a câncer gástrico. Então, você tem queixas de queimação, ardência na região epigástrica, dor até a úlcera com sangramento, tá? Então, a nível bem grave, ela pode causar, inclusive, a morte pelo sangramento. Transtornos hematológicos, como discrasia sanguínea, anemias profundas, anemia ferropriva. Esse paciente também como a gente lembra, desnutrido, né? A indústria é muito esperta. A indústria, para o cara que tem pouca grana, ele não ter que optar entre ou eu como ou eu bebo,
ela faz a bebida doce, que aí o povo é o mé, né? Então tem muita bebida alcoólica que ela é adocicada, porque com isso ela fornece, o fabricante coloca um nível de glicose, de sucarose, sacarose ali dentro, sucralose, e aí mata a fome. Mata a fome, o sujeito não precisa comer nem aquele ovo cor-de-rosa ou aquela linguiça que boia na gordura que tem lá no botequim. Nem aquele ele não come, tá? A nível cardiovascular, a gente tem, como a gente falou da outra vez ali, as miocardiopatias alcoólicas com insuficiência de funcionamento. Então, a nível neurológico, com comprometimento psíquico no comportamento, a gente vai falar então daquela síndrome que eu falei, síndrome de Wernicke-Korsakoff. Esses quadros, eles são causados principalmente pela deficiência nutricional, complexo B e principalmente a B1, tá? A tiamina. Então, o tratamento para esses pacientes é a cessão da ingestão do álcool, primeira coisa, né? Separar a agressão. E segundo, dieta adequada para eles com reposição de tiamina em alta dose. Não adianta pegar esses pacientes e dar para eles complexo B ou multivitamínicos comuns da farmácia. Por quê? Porque se você vai lá olhar na fórmula, o complexo B e a tiamina que está ali são miligramas tipo assim, 10, 15 miligramas de tiamina, de B1. Você tem que aplicar para esse paciente 600, 900 miligramas diárias. Então, os comprimidos que tem aí, o principal deles mais conhecido é o Benerva, é um comprimido de 300 miligramas de tiamina. Esses pacientes têm que tomar 2 a 3 comprimidos por dia. E mesmo assim, durante talvez o resto da vida, e se a lesão neurológica foi inicial. Se ele começar na polineuropatia, ele vai, com uma boa nutrição, com a ingestão da bebida alcoólica, com cessar a ingestão da bebida alcoólica e reposição de complexo B, de tiamina principalmente, você consegue reverter quadros. Quando o quadro vai mais avançado, a lesão neurológica passa a ser irreversível, tá? Então, essa síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela é causada por alterações comportamentais que são a fase aguda, que é a encefalopatia de Wernicke, que inclui confusão mental, tá? Estado de rebaixamento da consciência com confusão mental, delírio silencioso, ou seja, não agitado, hipocinético. O andar é atáxico, ou seja, sem equilíbrio. O paciente geralmente ele alarga a base, o pé abre para ele se equilibrar. E achados oculares como nistagmo, que é aquele tremorzinho de olho assim, ó, que o paciente não consegue. Você olha para ele, o olhinho dele está tremendo assim de lado, tá? É causado por alterações musculares, mais uma vez, do globo ocular, tá? Então, a síndrome de Wernicke, ela tem uma fase aguda que é essa encefalopatia de Wernicke com essa tríade. E a fase crônica, você vê esse slide é repetido, e a fase crônica da síndrome é a psicose de Korsakoff. Essa psicose é a demência, tá? Então é um comportamento demencial em que o paciente perde a capacidade de gravar. Ele não retém mais nada. Ele passa a ter uma amnésia de fatos recentes, em que ela se estabelece e é dificílimo você conseguir, não consegue reverter quando chega nesse nível, tá? São pacientes que então eles não conseguem mais gravar nada novo. São pacientes que você, quando precisa interná-los, eles fazem muita confusão na enfermaria porque eles não conseguem nunca gravar onde é o quarto ou o leito deles. Então eles acabam sempre deitando na cama dos outros. Eles levantam de noite para urinar e não sabem onde é o banheiro. Então urinam em qualquer lugar que eles acham. E voltam e depois nem se lembram que fizeram isso. Não adianta brigar. Não é questão que você vai brigar para o paciente e ensinar ele, castigar, botar adotar um comportamento repreensivo, repressor, porque ele não vai aprender. Ele não consegue mais aprender. E como um quadro demencial, ele pode ir avançando à medida que o paciente não pare o uso de bebida, como qualquer demência, então para as memórias mais passadas. Começa do recente para as memórias mais passadas, tá? Então é um paciente que você entra na enfermaria e todo dia você tem que se apresentar a ele, porque ele não lembra de você. Ele não lembra que você está lá, ele está lá com você há 15 dias, e você chega na enfermaria e fala, bom dia, eu sou o doutor fulano, doutor não sei o que e tal. Se você disser para ele que ele chegou ontem, ele acredita,
porque ele não tem nenhuma noção que está lá há mais de 15 dias. Tá? E ele pode, essa falta de registro de memória, pode fazer com que ele faça uma fabricação inconsciente, ou seja, ele faz a fabulação. Ele preenche esse vazio com uma memória que ele cria inconscientemente. Então, é o paciente que, se você pergunta, o que você almoçou hoje? Ele não tem a menor noção do que ele almoçou, mas ele inventa alguma coisa e te fala, e é como se aquilo fosse a mais pura verdade. Tá? Então, você vai conferir e não foi nada daquilo que ele falou que ele almoçou. Tá? A polineuropatia alcoólica, então isso aí foi a psicose do Korsakoff, a demência alcoólica. Tá? A maioria dos pacientes evolui para isso. A polineuropatia, então, eu já citei, já disse para vocês o que é. Ela pode começar com a fraqueza, essa fraqueza progride, cansaço muscular, vai envolvendo principalmente da batata do joelho para baixo, porções distais dos membros, principalmente inferiores, tá? Você tem uma hiperreflexia inicial, porque o nervo está inflamado, é uma neurite, então há uma hiperreflexia e depois evolui para morte neuronal e perda de função, tá? Devido à desmielinização, perda da bainha de mielina. Ambliopia é uma alteração que vai atacar o nervo óptico, tá? Quiasma óptica e trata as ópticas. Então, toda a inervação que vem do olho até lá o cerebelo, ela pode ser atacada. Então, isso vai levar à perda progressiva da função, vai levar a uma perda progressiva da função da visão, inicialmente com turbação, tá? Perda da acuidade visual, vai evoluir com fotofobia, muito desconforto e dor, principalmente dor atrás do olho, dor retobulbar, e o movimento dos olhos, quando ainda acontece, ele também é muito doloroso, tá? Então, todas essas alterações são de nível muito avançado no alcoolismo. Tá ok, gente? Ninguém tem pergunta, não? Tá andando até aí? Tá indo para aí? Tá indo para acompanhar? Vamos em frente? Sim, professor, tudo certo. Tá. O que a gente vai fazer com esses pacientes? O tratamento, como a gente falou da outra aula, ele é muito dependente da vontade do paciente. Eu não sou contra a internação involuntária quando ela é para salvar o paciente, fisicamente. Tá? Um paciente que está num quadro cirrótico, com icterícia, e que está podendo morrer ou com alteração de comportamento na rua, isso serve para álcool, cocaína, crack, qualquer coisa. No caso aqui, então, vamos falar do álcool. Mas a gente sabe que o tratamento involuntário, o sucesso é muito menor do que o voluntário. Ou seja, o paciente que decide por sua própria vontade parar de usar a substância é aquele que vai ter a maior chance de sucesso. Tá? E isso inclui vencer a dependência. Tá? Então, muitas vezes, a dependência só é vencida com a proibição do paciente de acesso à droga, ou seja, a internação. Tá? Então, você muitas vezes tem que recorrer à internação e o uso zero da substância para você proceder à famosa desintoxicação. Desintoxicação não é um tratamento, não é nada que a gente pensa, ou que o povo fala aí, não, tem que fazer desintoxicação. Desintoxicação é só o cara parar de usar, comer, se alimentar direito e pronto. Tá? Se for preciso uma vitamina, um complemento proteico e tratar alguma comorbidade. Isso aqui é desintoxicação. No caso do álcool, em 15 dias ela é feita. Bastam 15 dias. Então, o que você faz é desintoxicação física, né? Em 15 dias, uma possível abstinência alcoólica já aparece, desaparece e o paciente entra num quadro de lucidez normal. Esse período é que é crítico, porque se ele estiver na rua, ele não tem como ele resistir, ele vai beber. É insuportável. Ele não tem condições de suportar esse quadro, porque ele sabe que se ele beber, ele trata. Entendeu? A questão é a falta da substância. Então, ele ingere a substância e ele trata a síndrome de abstinência. Então, você tem que proibir ele de beber e o acesso dele à droga. Isso só internando. Só internando. Os caras escondem garrafa dentro da caixinha de descarga no banheiro, escondem debaixo do colchão, debaixo da cama, dentro do armário, todo lugar. A família fica correndo atrás, e onde ele pode ter escondido alguma garrafinha de um derivado etílico qualquer.
ele levanta 3 horas da manhã para beber, tá? Vai fazer xixi, abre lá a caixinha da descarga, tira uma garrafinha, bebe e bota lá dentro de novo escondida. Porque é como você pedir para uma pessoa que ela para de respirar. Ele não vai conseguir. Não vai. Não adianta você brigar e falar, você não vale nada, você é um vagabundo, você é um malandro, você não quer ajudar. Ele não tem condição. Ele vai ter que ser internado, esse paciente, para combater a dependência física, tá? Então, essa fase inicial, você vai entrar basicamente com benzodiazepínico a nível da medicação, né? Terapias são terapias de apoio e esclarecimento. Esse paciente é internado e ele passa a ter contato que ele não tinha, por exemplo, com alcoólicos anônimos, no caso, que lá dentro da clínica ele tem. Ele é abordado, ele é levado para um grupo, ele é esclarecido como funciona, ele é convidado a participar e ele vai participar de forma voluntária se ele quiser. O Alcoólicos Anônimos não aceita ninguém à força, só vai para lá quem quer, ninguém é levado à força. Ele vai também ser apresentado aos grupos psicoterapêuticos, psicólogos, tá? É claro que nunca são grupos de terapia propriamente dita, são grupos de apoio, grupos de esclarecimento. Você esclarece esse paciente dos malefícios que o álcool está causando para ele, dá aulinhas no nível do paciente, como essa que eu estou falando para vocês, num nível acessível para o paciente, tá? Para ele saber o que é que está acontecendo com o meu fígado, então, doutor, você explica. Ele passa por terapia ocupacional, etc. O dependente químico, na internação, ele tem que ser mantido ocupado a maior parte do tempo, né? Claro que ele tem o tempo da alimentação, tomada de medicação, ele pode ter um tempo de descanso de meia hora, 40 minutos à tarde, mas a maior parte do tempo da manhã e da tarde, ele tem que ser mantido em atividade, porque senão ele apronta. O dependente químico, quando ele entra na abstinência, ou quando ele tem um distúrbio de personalidade, ele vai atuar muito mal na clínica. Ele vai manipular muito, ele vai ter um comportamento muitas vezes agressivo, muitas vezes comportamento arrogante, desafiador em relação à equipe e de xerife em relação a outros pacientes mais passivos, vamos dizer assim. Então, se você não ocupá-lo, ele faz besteira. Eu costumo dizer sempre assim, o alcoólatra de todos os pacientes dependentes químicos, na nossa cultura, é o que causa menos problema entre os dependentes, tá? Os outros dependentes químicos de crack, cocaína, etc., eles são muito mais problemáticos. Eu costumo dizer que você, quando ensina todo o regulamento comportamental da clínica que você está, o alcoólatra procura ajudar e seguir aquilo ali. O usuário de cocaína, ele aprende o regulamento para poder ir em cima e quebrar. Ele aponta as falhas, todo lugar tem falha. Ele aponta o erro, ele tenta ver onde está o furo, ele tenta ver onde está a falha para ele partir para cima. São os pacientes que tentam comprar funcionários de limpeza, funcionários de portaria, funcionários da enfermagem, para que tragam droga para eles para dentro da clínica, quando os familiares não levam, tá? Então, esses pacientes, eles têm que ter muita ocupação para eles não terem tempo de pensar bobagem, né? Os esquemas de terapêuticos dessas clínicas têm uma rotina bastante extensa. Quando você não está com ele, você dá tarefa. Os psicólogos fazem muito isso. Tem muitos textos selecionados, muita literatura. Você escolhe muitas que você acha mais adequadas na clínica. O psicólogo trabalha com aquele texto, manda ler, depois manda escrever sobre o que sentiu, sobre aquilo tudo, e vai trabalhando aquilo com os pacientes, pelo menos em 2 grupos diários, de manhã e de tarde. Terapia ocupacional, tem o grupo do AA, o AA geralmente tem o conselheiro lá dentro, que é o cara que conquista, que ensina, apresenta o trabalho e depois acompanha lá fora também, quando o paciente sai, tá? Então, esse é um tratamento geral, desintoxicativo, que a maioria das clínicas psiquiátricas no Rio de Janeiro e em qualquer lugar do mundo segue. Então, é um tratamento que dura, vamos dizer, de 30 a 60 dias. A partir daí, ele começa a ficar muito repetitivo e maçante para o paciente. E o paciente começa a se desligar e querer ir embora. E aí começa a criar caso dentro da clínica. Entendeu? Então, quando você tem clínicas, existem propostas de longa duração, 6 meses de internação, por exemplo, aí você já tem uma outra estrutura
de internação. Geralmente são locais em que você tem sítios com grande área, fazendas, em que o paciente também vai poder participar de trabalho na terra, de plantação e etc., entre exercícios físicos de caminhadas longas, porque aí você já é uma outra proposta, tá? Não é só uma desintoxicação, uma apresentação inicial de uma proposta que ele vai continuar lá fora quando sair, né? Muitos familiares acham que só esse é o tratamento que dá certo. Não, ele tem que ficar pelo menos 6 meses aí dentro para melhorar. Não é verdade isso, né? Então, isso quando... Mas as pessoas têm direito de querer isso, né? Então, normalmente, eu combino com o familiar dele já ir procurando a vaga, porque esses lugares não são fáceis de achar vaga, não. Não tem muitos, e as vagas são muito procuradas quando é bom, né? Porque porcaria tá cheio. Porcaria não vale nada. Então, quando é bom, e se for gratuito de algum grupo religioso, eu não sou contra. Se for bom, eu acho que pode ir para alguma fazenda, para algum sítio, alguma coisa que seja feito por grupos religiosos, ou grupos que tenham ou de ONGs. Eu sou aberto até qualquer um desses tratamentos, tá? Mas você, de vez em quando, você descobre uns ou outros aí que passamente fica lá preso quase como escravo, fazendo coisas que à força, quase, e sem sair. Então, a maioria desses locais, o paciente só entra, mais uma vez, voluntariamente. Tá? E eu conheço locais que ele não pode nem tomar nenhum comprimidinho de nada, nem de vitamina C. Não aceitam nenhum tipo de comprimido, porque lá dentro nem médico não tem. São só o modelo de tratamento deles de ocupação do paciente, para quebrar o vício, o costume do paciente ingerir a substância. Não é só desintoxicação. Então, aí vai um pouquinho mais além, que nem sempre há a área psicológica como a gente conhece, psicologicamente falando, tá? É uma outra abordagem psicológica. Outro dia o menino perguntou se algum grupo religioso. Tem pacientes que gostam de uma acolhida religiosa, como gostam de acolhida do AA. Outros pacientes não gostam, porque AA é persecutório. Ele ganha um padrinho, o padrinho fica em cima, o padrinho toma conta lá do lado de fora, não deixa beber. Então, o paciente tem uma estrutura que ele tem que estar dedicado e submisso às regras do AA, cumprir os 12 passos para poder ir avançando. Tá? Tem gente que não se sujeita a isso e não funciona. Aí, entre tratamentos, a questão da reposição vitamínica, alimentar, etc., profissional especializado, nutricionista no caso, tá? O uso do disulfiram. Disulfiram é uma substância que teve uma moda numa época, mas hoje em dia eu conheço muito poucos profissionais. Ele ainda existe no mercado, se eu não me engano, com o nome de antietanol. Já teve também como anti-abuse, e eu acho que o último laboratório que estava fazendo usava como antietanol. É aquela coisa da família que pede o famoso comprimidinho. Doutor, não tem um comprimido para ele parar de beber? Isso não existe. Para parar de usar droga, não existe nenhum comprimido para isso. Tá? Essa substância, ela causava uma reação desagradável no paciente que tomava esse comprimido diariamente e ia para a bebida alcoólica. Tá? Então, é uma reação que, como eu falei, é muito desagradável. Ela dá um aumento da pressão arterial, dá um rubor facial, dá um enjoo, vômito, taquicardia. Então, o paciente passa mal demais e aí é induzido, vamos dizer assim, a não beber. Só que ela não pode ser dada naquele esquema do segredinho. Vou botar uma droga na comida dele para ele parar de beber, porque ela é perigosa. Se você tiver um paciente com pressão arterial, hipertenso, se você tiver um paciente alcoólatra, cardiopata, ele não pode tomar. Então, tem uma série de contraindicações que o paciente não pode tomar sem que ele saiba. O paciente tem que concordar com o uso. Então, ela é apenas um apoio. Eu não quero beber e eu vou usar essa substância que eu já vou saber que se eu beber eu vou passar muito mal. Eu tive paciente que foi parar no pronto-socorro com parada cardíaca. Tá? Felizmente, recobrou, porque ele bebeu assim mesmo com a substância. Ele sabia do uso da substância. Tá? Então, não pode ser dada à escondida nunca. Sempre com o consentimento e esclarecimento do paciente. Tá? Como uma coisa que dá mais força para ele não beber.
Mas hoje em dia eu acho que é muito pouco. Eu não conheço mais nenhum colega que use isso, eu não uso. O efeito prático de sucesso dessa substância é zero. Você vai tratar síndromes que o paciente tenha. Qualquer uma dessas síndromes clínicas, psiquiátricas ou orgânicas, você tem que fazer o investimento em cima e tratar. Então, pode ser que você tenha que fazer uso de antidepressivos, pode ser que você tenha que fazer uso, lançar mão de antipsicóticos, você pode, fatalmente, sempre você vai usar ansiolíticos, principalmente na fase inicial, um ansiolítico em alta dose para combater e tratar a síndrome de abstinência, tá? Esses pacientes alcoólatras, eles têm resistência ao álcool e têm resistência cruzada ao benzodiazepínico. Então, você usa doses um pouco mais elevadas para tratar. A psicoterapia, eu já falei para vocês, tá? Isso pode ser abordado a nível individual e coletivo, em grupo, dentro das sessões. Isso não só dentro da clínica, como fora de internação também, tá? Qualquer pessoa, qualquer paciente deve ser encaminhado a tratamento psicoterápico, seja no grupo, em grupo, ou seja individual, depende da sua patologia e do seu poder aquisitivo. No grupo é mais barato. O AA é um auxílio inesgotável, é uma coisa que a gente nunca deve abrir mão de encaminhar os pacientes para o AA, tá? Mesmo aqueles que não se adaptam, eles só vão saber se não se adaptam se tentarem, né? Então, é uma coisa que a gente sempre deve recomendar aos pacientes para que procurarem. Se na tua clínica que você estiver, o AA não está indo, você tem que, quando o paciente estiver alta, ele deve ser recomendado. Se é no teu consultório, você manda ele procurar o Alcoólicos Anônimos da área dele, tá? É fácil de achar. Então, como é que é essa... O que a gente fala aqui, para a gente ter uma ideia nesse slide aqui, da miligrama, 100 miligramas por decilitro de sangue, 200 miligramas, 300, 400, 100 miligramas é o equivalente a aproximadamente 2 taças de vinho, vamos dizer assim, uma bebida alcoólica que vai a 8% de álcool, né, o vinho. A cerveja, um pouquinho menos que isso, talvez. Então, 2 taças de vinho, e aí vocês vão calculando aqui esse uso. Então, inicialmente, atividade motor e fala ficam prejudicadas. Desde aqui, você já tem baixa de reflexo. Então, o ato de dirigir veículo já fica prejudicado, tá? O comportamento alterado no sentido, inicialmente, de euforia, porque a primeira sedação que ocorre é do sistema GABA. Então, o álcool entra no sistema GABA primeiro e ceda o sistema GABA, que é o sistema inibidor. Então, ele desinibe o paciente, tá? O paciente fica mais falante, mais alegre e tal, etc. Mas a capacidade de julgamento, a cognição fica prejudicada, a fala já vai começar a ficar um pouco mais arrastada, a marcha oscilante, etc. À medida que você aumenta o uso, o consumo, você já vai sedar mais aí outras áreas cerebrais, baixa de reflexos aí é bastante acentuada, hipoglicemia, por quê? Porque o metabolismo do álcool consome glicose, tá? As enzimas que metabolizam o álcool no fígado, elas fazem um consumo grande de glicose. Então, é um outro fator que pode induzir lá na frente ao coma alcoólico. Não só a sedação excessiva, o uso do álcool excessivamente, em grande quantidade, como a baixa da glicose. 300 miligramas por decilitro de sangue, você já tem aqui falta de resposta. Então, o paciente já entra em acinesia, já fica apático, sem dar resposta a estímulo doloroso ou estímulo verbal, tá? A consciência já está muito rebaixada, praticamente aqui você já está entrando já está no coma alcoólico, tá? 400 é o coma completo e a partir de 500 miligramas você já tem a parada cardiorrespiratória, tá? Acidose metabólica, parada cardiorrespiratória e morte. Então, é uma evolução, é uma progressão de acordo com o seu uso. Então, muitas vezes a gente tem aquele colega bêbado chato que está enchendo o saco, dando trabalho, e de repente ele sossega num canto e fica todo mundo aliviado. Oh, que bom, dormiu, vai dar sossego agora. Cuidado, porque ele pode estar entrando no coma, tá? Ele bebeu muita quantidade, ainda tem no estômago, antes da absorção, ele passou daquela fase de chatice, absorveu o que estava no estômago e entra num coma e ninguém vai perceber, porque o pessoal queria mais é que ele ficasse sossegado mesmo,
Então ele ficou sossegado no canto lá, dormiu. Se você for observar, ele está frio, não vai responder, você vai sacudir, ele não vai acordar, então ele tem que ir imediatamente para o hospital. Não pode ficar ali não, fora de atendimento. Então vamos falar da abstinência, né? A síndrome de abstinência, a abstinência alcoólica, ela começa praticamente a partir do momento que a pessoa parou o uso. Claro que se ele tomou agora uma bebida alcoólica, daqui a 5 minutos ele não vai estar em abstinência ainda. Mas a partir do momento que ele pare de usar, a qualquer momento esses sinais vão começar a aparecer, tá? Então eles vão desde de sinais muito leves até quadros bastante pesados e graves. Que quadros são esses? A nível do sistema nervoso autônomo, taquicardia, aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, sudorese, perda de líquido e perda de eletrólitos no suor, aumento da temperatura com febre, tá? Tremores inicialmente fininhos na mão, pouco perceptíveis, tá? e que ao longo do tempo vão piorar. A nível comportamental, esse paciente vai ficar inquieto, irritado, hostil, porque ele vai querer buscar o álcool, tá? Então, se ele encontrar uma resistência, ele pode se tornar agressivo, hostil e vai estar muito ligado no ambiente porque ele quer buscar. Reação de alarme é muito exagerada e aqui nessa fase, dependendo da gravidade, já começam as pseudo-alucinações ou ideias deliroides, tá? A observação errada da realidade. A nível cognitivo, esse paciente tem muita distratibilidade, ele não tem nenhuma capacidade de concentração. Você manda ele fazer uma tarefa que exige uma concentração, zero. Tá? Ele está tudo no ambiente chama a atenção dele, muito distraível. Tá? A memória, qualquer uma dessas fases aí vai estar muito prejudicada, ele não vai registrar o que estiver se passando naquele momento. A capacidade dele de percepção do ambiente por conta da baixa da cognição é muito ruim, ele percebe mal o ambiente, então ele entende errado as coisas, ele julga mal, tá? Se torna desorientado, turbação do sensório, isso é flutuante. Se ele diminui um pouco a bebida, o organismo trabalha, elimina, ele melhora. Se ele volta a beber de novo em questão de horas, isso volta a acontecer outra vez e piorar, tá? Então, isso vai evoluir desde sintomas leves até quadros graves em que o paciente fica muito agitado, ele entra na fase do delirium tremens, que é esses sintomas psicóticos das alucinações, melhor dizendo, pseudo-alucinações e ideias deliroides, porque ele está em rebaixamento da consciência. E as mais características dentro do quadro de agitação do paciente são as zoopsias. Não sei se vocês já ouviram falar. O paciente fica vendo pequeninos bichinhos, geralmente como se fossem insetos, em que ele tem alucinação senestésica, ele sente na pele formigas, baratinhas, lagartixas, animais muito pequenininhos, sentindo como se estivessem andando nele. Isso, ele já é ansioso, imagina como ele vai ficar ainda, além dele ver esses bichinhos andando. Ele fica espanando a cama, a parede, e vendo aqueles bichinhos todos, então ele entra num quadro de muita ansiedade, tá? Uma vez só que a gente veja na vida um quadro desses é inesquecível, é muito característico, muito típico, tá? Todo esse quadro é tratado com benzodiazepínico. Ah, mas ele tem sintoma psicótico. Mas é sintoma psicótico secundário, tá? A alteração de consciência. Então, é suficiente você dar apenas benzodiazepínico em alta dose. O que é alta dose? Diazepam, por exemplo, você pode dar 40 miligramas por dia, 4 comprimidos ou 5, 4 comprimidos ou 4 comprimidos de clonazepam, entendeu? Que você consiga, dependendo da cronicidade do paciente, você pode ter que entrar com sedativo mais forte, aí sim você pode usar um antipsicótico, tá? Daquela classe mais sedativa, como a clorpromazina, como a levomepromazina, a quetiapina, que aí são medicações mais sedativas que você pode usar para não ter que usar também doses muito elevadas do benzodiazepínico. Sem esquecer, tá? O benzodiazepínico nunca na intoxicação aguda, que você leva o paciente ao coma. Eles têm sinergia de ação, álcool e benzodiazepínico. Eles cooperam um com o outro. Então, mais o benzodiazepínico, no dia seguinte da ingestão parada de bebida alcoólica, o álcool já saiu do organismo, você pode usar. Tá? Então, o benzodiazepínico, sim, nunca no quadro da intoxicação aguda.
Então, essas medicações, a partir do momento que surge a abstinência, como eu falei, a abstinência surge assim, inicialmente logo no primeiro dia, mas ela fica grave nesse sentido a partir do terceiro dia. Você vai perceber sintoma grave. Muitas vezes é necessário você conter o paciente no leito, fisicamente, amarrar ele, pulso, perna, faixa no peito, porque senão ele se bate dentro do quarto, ele briga com os outros, bate e apanha de outros pacientes. Muitas vezes ele tem que ser contido, tá? Em um local e que ele seja de fácil observação. Não é botar ele num quarto no fundo do corredor, amarrar e fechar a porta, como eu já vi isso em N clínicas. Esse paciente é um paciente que ele fica agitado no leito. Então, a enfermagem tem um hábito de passar uma faixa aqui, no peito, para ele não se mexer na cama demais, e eles roçam aquilo com uma força tão grande que dá lesão de plexo braquial. Como é que é? Plexo braquial, esse que tem aqui debaixo do braço, né? Já vi pacientes que perderam o movimento porque passaram a noite inteira tentando se livrar daquela faixa no peito e fazem queimadura no pulso. Então, um paciente, por qualquer motivo, contido num leito, ele tem que ficar num local em que ele seja observado o tempo todo pela enfermagem. Não pode ser posto à distância, tá? E, de preferência, luz acesa, porque no escuro ele vai ter muito mais pseudo-alucinações. Então, luz acesa. Com o tratamento e hidratação venosa, ele tem que ser posto hidratação, porque esse comportamento agitado, a hiperventilação, ele perde muito líquido, ele desidrata, é uma das causas possíveis de morte. Ele tem que ser hidratado, tratado, e aí, geralmente, em 3 a 4 dias, você regride esse quadro, tá? Então, vocês vão perceber, quem não trabalha na área de psiquiatria, vocês vão ver isso em hospital geral. Esse paciente pode ser atropelado. Ele pode sofrer um infarto, ele pode sofrer uma síndrome qualquer que necessite uma internação hospitalar, e a partir do momento que ele interna, ele para de beber. E aí você percebe que 2, 3 dias depois, ele entra em agitação na enfermaria sem explicação. Aí, claro, que se a história for bem colhida, os familiares ou o paciente pode relatar que ele faz uso excessivo de álcool. Se for um paciente que estava andando na rua, foi atropelado e o bombeiro pegou e levou, você não tem história dele, e você perceber que 3 dias depois ele entrou em agitação, você pode estar diante, você certamente vai estar diante daquela síndrome mental orgânica. E aí, no caso desse, abstinência alcoólica, tá? Então, tratamento, hidratação e benzodiazepina. Em 3 dias de início de sintoma, você consegue regredir esse sintoma e ele entra em lucidez completa, clara, tá? Se ele já for um quadro demencial alcoólico, ele vai continuar demenciado. Se não for, ele entra em lucidez clara, sem complicação. A insônia, então, claro, é frequente, né? Então, esse paciente é muito comum, ele tem inversão do padrão do sono. De noite é escuro, ele tem medo. Então, ele fica acordado, vigilante. E aí vai dormir de dia. Então, você percebe esse padrão e não adianta você ficar entupindo ele de hipnótico à noite para ele dormir. O melhor é você, então, deixar ele claro e seguro, num local que ele se sinta seguro, que ele possa não ter medo e dormir, mesmo que não precisa ser uma luzerna enorme, mas uma meia luz em que ele tenha a percepção do ambiente clara. Tá ok, gente, até aqui? Então, vamos ver 2 síndromes agora, que, só para completar, a literatura fala para a gente que 10% desses pacientes pode ir a óbito, tá? Então, isso é uma briga da psiquiatria com as clínicas. Porque o psiquiatra é psiquiatra. Eu não sei tratar. Eu não sei hidratar um paciente na minha prática diária. Eu não sei fazer balanço hidroeletrolítico. A minha enfermagem também, dificilmente, ela já é uma enfermagem psiquiátrica, muitas vezes, de muitos anos. Embora tenha chefia de enfermagem, e eles sabem fazer isso, mas na prática é muito difícil você manter esses pacientes numa enfermaria psiquiátrica ou numa clínica psiquiátrica, porque há um risco grande de morte desses pacientes. Então, nós, psiquiatras, sempre nos batemos, sempre brigamos o quê? Esse paciente, essa fase inicial da desintoxicação, que vem a abstinência alcoólica, tem que ser tratado em hospital geral. Em clínica, ou pelo menos em enfermarias psiquiátricas de hospital geral. Porque se ele tiver uma alteração grave e clínica, de alguma forma, ele tem acesso a especialistas ou a um clínico cascudo que saiba reverter aquilo ali, coisa que o psiquiatra não vai saber.
Então, por que eu falo que isso é uma coisa que a gente briga muito por isso? Porque ninguém quer receber esse paciente no hospital geral. Ele é tido como um paciente psiquiátrico, ele muitas vezes dá trabalho, ele pode ser um paciente chato, agitado, e as clínicas em geral não querem receber esse paciente. Então mandam para a psiquiatria de qualquer jeito. Então a gente recebe esses pacientes e quando percebe que ele começa a entrar nesse quadro e a gente entra com a hidratação venosa e o benzodiazepínico não está dando conta, ele está apresentando risco de morte, tem que transferir. Ele tem que ir para outro local, tá? Então vamos ver duas síndromes agora aqui que são alcoólicas crônicas. O paciente alcoólatra crônico, de muitos anos de uso, tá? São duas síndromes assim muito fáceis de a gente descrever para vocês, os nomes são muito claros. A primeira é a alucinose alcoólica. É uma síndrome alucinatória, geralmente constituída por vozes, alucinações auditivas, em que o paciente tem a audição das vozes claríssimas na cabeça. Ela é alucinação verdadeira, as vozes são muito claras, elas, quando eu falo na cabeça, mas ela é percebida pelo paciente como se viesse de fora. E elas têm caracteristicamente a situação de elas serem na terceira pessoa, ou seja, essas vozes não falam com o paciente, elas falam do paciente, na terceira pessoa, é no ele, tá? Então, são mais de uma voz, é claro, elas conversam entre si e sempre estão falando mal do paciente, ofendendo. Olha lá o cachaceiro, olha, você está vendo? Olha o que ele já vai fazer, ele vai beber, ele já vai maltratar a esposa, ela já vai para a rua para beber no botequim, ele vai roubar dinheiro para beber. São vozes que ofendem, xingam nessa terceira pessoa, comentadoras. E isso faz com que o paciente saia desesperado atrás de quem está falando dele. Se ele está num prédio, ele vai bater na porta dos vizinhos, ele vai brigar, principalmente no início dessa síndrome, tá? O paciente que sobe no telhado, porque ele acha que tem gente em cima do telhado, tá? Porque estão falando dele. Meu vizinho está falando mal de mim. Como assim, meu amigo? Você mora numa fazenda, o seu vizinho mais próximo está a 5 quilômetros de distância. Você não tem a menor condição de ouvir nem que ele grite. E, no entanto, ele acha que é o vizinho. Ele vai lá brigar com o cara. Então, são muito claras e convincentes. Elas são de tratamento difícil, condição sine qua non o paciente parar de beber. Aí sim você entra com medicação antipsicótica, tá? E a resposta é complicada, porque se passa muito tempo, o paciente passa alguns meses tendo essas alucinações, para elas regredirem é difícil, mesmo com a parada de uso do álcool, dos derivados etílicos, tá? Mesmo que o paciente pare de beber, essas vozes podem persistir, e aí ao longo do tempo, essa resposta tão dura que o paciente dá, ela diminui, que o paciente se cansa também, né? Ele continua alucinando, mas ele já não tem mais essa resposta de querer ir atrás para descobrir quem é que está falando dele de qualquer maneira, tá? Mas inicialmente ele pode induzir a muita confusão, muita briga. Então essa é a alucinose alcoólica. Não há história na doença de psicose desse paciente, ele não é um esquizofrênico, por exemplo, ele não tem uma história psicótica delirante, alucinada na vida dele, e o que ele tem do passado dele é o uso abusivo de bebida alcoólica de forma abusiva. O outro quadro é o delírio de ciúme, tá? Mais uma vez também como o nome diz, é uma atividade delirante, em que o paciente tem certeza que ele está sendo traído pelo cônjuge, tá? Homem ou mulher. Essa certeza assume proporções que são absolutamente fantásticas. O paciente passa a acreditar... Eu nunca vi, a literatura fala que a imensa maioria com os homens. Ele passa a acreditar que a esposa está traindo ele com os próprios filhos. Pacientes que falam que a mulher faz relação com o cachorro para traí-lo. Que ela não pode sair à rua, porque se ela sair na rua na bolsa é porque ela está levando um presente para o padeiro. Que ela vai ao açougue comprar carne, ela vai namorar o açougueiro. Então ele cria uma situação conjugal que é insuportável. A agressão acontece. Então, eu tive um paciente que ele dizia claramente que... E ele ainda tinha um complicador, porque ele era diabético grave e impotente. Então, ele não se conformava que a mulher não procurava mais ele para namorar, para transar. E ele falava, doutor, antigamente a gente transava dia sim, dia não, ela agora passa um mês sem me procurar, ela está em outro homem, eu tenho certeza.
Ele contava que os caras passavam na rua que buzinavam o carro para ela descer. E que não era um só, eram vários. Ouvia a buzina, ele já sabia que aquilo era sinal para ela descer. Ouvia passos na porta, eu ouvia a campainha tocar, ele corria a escada abaixo para pegar o fulano que estava lá, e é óbvio, ele nunca encontrava ninguém, porque não havia ninguém, é tudo uma alucinação dele. Então, uma pessoa entrar no seu consultório com a história de alcoolismo e narrar uma situação de traição, você esmiuça bem, porque, claro, trair, qualquer um pode trair. Você pode estar diante de um casal nessa situação. Mas a situação nesse paciente é tão fantástica, tão exagerada, que você chega à conclusão: não, isso é impossível. E a gente não está lidando com pessoas de 20, 30 anos de idade. São pacientes com mais de 50. Consequentemente, as esposas deles também são senhoras de 50, 60 anos de idade, que não vão ter esse vigor, essa exuberância física tão grande, né? Caracteriza bem o exagero. E são pacientes também difíceis. O tratamento é o antipsicótico, tá? O convencimento é buzinar no ouvido dele o tempo todo que aquilo não existe, a imaginação, não é, o tempo inteiro. Entrar com o antipsicótico, um pouquinho de sedação para baixar a bola desse paciente. Ele pode ficar um pouco ansioso, agitado, irritado, pode chegar a nível de agressão. É comum acontecer no casal, né? Então, a intervenção tem que ser muito drástica. E, geralmente, ela vai no consultório depois que acontece a briga, a agressão. Aí é que alguém encaminha para o psicólogo. Se fica só numa discussão, briga de marido e mulher, passa por aí. Se vira a agressão, aí é quando costuma ir parar no psiquiatra. Então, são quadros, os dois, a alucinose e o delirium tremens, de pacientes de longos anos, décadas de uso, tá? 20, 30 anos de uso, pacientes com idade um pouquinho maior, portanto, que podem desenvolver esse quadro. Por que alguns fazem e que a minoria e outros, a maioria, não faz esses dois quadros, a gente não sabe. Talvez tenha alguma característica de personalidade, já um tipo de personalidade paranoide, já com uma tendência a interpretar persecutoriamente as coisas, mas não há um trabalho, não há uma pesquisa que possa dizer assim que tipo de personalidade que vai desenvolver esse quadro aí. É muito individual isso. Então aqui, ó, o metabolismo do álcool, ele vai ser dado principalmente por duas enzimas, né? A álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, no local, o fígado, tá? Então, você vai ter a imensa maior parte metabolizada no fígado, tá? Sendo excretado na urina e uma parte em pulmões, tá? Excreção renal, rim, renal, urina e respiração vão eliminar uma parte desse álcool. A maior parte no fígado, tá bom? Então, o álcool é convertido em acetaldeído e depois em ácido acético. Por isso é que o paciente, depois da ingestão, depois de um uso abusivo, ele fica com aquele hálito que a gente chama de hálito cetônico, tá? Que parece acetona. Quando a gente entra em banheiro, a gente sente. Banheiro de homem, então, banheiro de homem é molinho de xixi. Maracanã, depois que o jogo acaba, que aquele xixi todo no chão, você sente aquele cheiro de acetona. A síndrome alcoólica fetal é uma síndrome importante, que olha aqui, ó, 35% dos fetos podem ser acometidos dela. É uma taxa, mais de um terço dos nenéns são afetados pela ingestão de álcool pela mãe, tá? Então, ela pode levar a retardo mental, retardo intelectual, deficiência de crescimento, má formação crâniofacial de tronco, má formação de membros, cardiopatias congênitas, né? E desenvolvimento motor atrasado. Dentro de uma síndrome de retardo mental, você pode ter isso aí: cognitismo prejudicado, inteligência diminuída, desenvolvimento motor atrasado, insuficiente e tal. Então, isso tudo causado pelo uso abusivo de álcool. Claro, a má formação é dada principalmente nos 2 primeiros meses da gravidez. Então, tem mães alcoólatras que conseguem, como o uso de medicações que possam ser teratogênicas,
os 2 primeiros meses são fundamentais, porque nos 2 primeiros meses o bebê forma-se completamente. Depois ele cresce. Algumas locais de maturação, mas maior parte é crescimento, até o nono mês de gestação. Mas o ideal é que a mãe não beba nunca, em nenhum momento da gravidez, assim como não fume cigarro nunca, em nenhum momento da gravidez, porque você tem também alterações de desenvolvimento do bebê, teratogênicas causadas pelo álcool, pelo cigarro e etc. O cigarro menos que o álcool. O álcool tem bastante, 1/3. Então, isso, os obstetras e tal, quando fazem um acompanhamento no pré-natal, as mães são orientadas para isso e, obviamente, a imensa maioria delas segue com facilidade, a não menos as alcoólatras já de antemão, tá? Ok, gente, é isso aí. Hoje foi rápido. As aulas agora são curtinhas, faltam 2, um pouquinho mais para frente agora, vai ser transtorno de personalidade e emergências. Então, alguém com perguntas, quem tem alguma dúvida, por favor, vamos em frente. Gustavo, quanto tempo dura o período de abstinência? A síndrome. É. O paciente que eu tratei, que durou mais dias, foi 1 semana. A partir do momento que ela aparece naquela forma um pouco mais grave, tá? O tremor pode durar muito tempo com ele. Mas aquela síndrome de alteração do comportamento, de muita ansiedade, inquietação e sintomas psicóticos, do 3º dia em diante, por exemplo, ela pode durar até 7 dias, mas a média da maioria é 4, tá? Porque ela é muito desgastante para o paciente. Por sorte, ela dura pouco. Se ela fosse uma síndrome que durasse 20 dias mesmo com tratamento, a taxa de óbito ia ser muito maior do que 10%, que a literatura fala. Por sorte, ela dura mais ou menos entre 4 até 7 dias. Tá bem, obrigada. Mas, gente, tá todo mundo tomando seu vinhozinho aí, sua cerveja? Hein? Eu tô na Coca-Cola, hein? Para dar bom exemplo. Ninguém mais? Tá todo mundo dormindo ou já acordaram? Acho que só o pessoal não tem dúvida mesmo. Obrigada, professor. Então tá bom, gente. Tá liberado todo mundo, pode ir saindo para eu fechar a sala. Semana que vem a gente se vê na mesma bate-hora. Abraços. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor.